E eu acho que é um ponto importante para a gente esclarecer o seguinte, e muita gente, a cada hora fala uma informação aí sobre o Leonardo Jardim, né? A gente já trouxe aqui seguidas vezes que o Leonardo Jardim, naquela saída do Cruzeiro, né? Ele tinha contrato, depois, numa conversa, a multa foi retirada, o Cruzeiro tentou até o último momento uma permanência do Leonardo Jardim, conversa, inclusive naquele dia da semifinal contra o Corinthians, lá em São Paulo. O Paulo Pitombeira, que é o agente que intermediou, né, e tem uma ótima relação com o Hugo Cajuda, que é o empresário do, atleta, do treinador. Ele esteve lá no hotel naquele dia, e o Cruzeiro tentou até o último momento uma permanência do Leonardo Jardim, que era o caminho que todo mundo queria, né? Só que por alguns problemas pessoais, o Leonardo Jardim ele informou e não tinha como, conversou com o Pedro Lourenço, pediu desculpas e falou que precisava mesmo desse período de 2 meses, pelo menos, para resolver questões pessoais, questão de saúde da esposa, de outros familiares, outras questões importantes. E aí o Cruzeiro não tinha como, né, naquele momento, deixa a comissão técnica aí e toca o processo e ele volta depois. Acho que não seria o melhor caminho, né? E por isso o Valu disse muito bem, a gente entende, e eu acho que muita gente entendeu, por mais que teve a rejeição aí de parte da torcida ao nome do Tite, a gente entendeu a escolha, todo o processo que aconteceu, ponto final. Sobre o Jardim, o que é importante e óbvio, né, que é um nome que vai ser sombra aí enquanto o Tite for o técnico do Cruzeiro, e daqui a pouco ele vai anunciar que estará de volta ao mercado. Então, esse é o ponto que eu queria trazer aqui. Conversei com algumas pessoas aí do entorno ali do treinador, né? Os problemas ele já resolveu, a esposa está muito bem. Acho que tem um problema do pai, não questão de saúde, acho que não mas outros problemas que ele precisa acompanhar, ele precisou acompanhar. E ele já está finalizando isso e daqui uma semana, mais alguns dias, ele vai voltar ao mercado, né? E aí, óbvio, aberto a propostas, recusou muita coisa recentemente. E claro, né, no futebol brasileiro, se tivesse uma oportunidade com uma... o Pedro decide que vai romper o trabalho da comissão técnica. E se vai até o Jardim, acho que o casamento ele poderia ser retomado, né? O Leonardo Jardim tem um carinho muito grande pelo Cruzeiro, pelo torcedor do Cruzeiro, acompanha esse movimento aí que o torcedor do Cruzeiro faz a todo instante, né? De mandar mensagens e etc. Então, daqui a pouco ele estará de volta ao mercado. Informação que a gente tem, não tem nenhum plano de só vai voltar no meio do ano, futebol brasileiro ele não volta. A informação que a gente tem é diferente desta. Então é aguardar, né? Primeiro, todo respeito ao que o Cruzeiro tem hoje, que é um técnico empregado, mas só para passar esse outro lado aí, né? Porque vi muita gente falando também, e por ele ter trabalhado aqui no Cruzeiro a última vez que ele trabalhou, a gente acabou criando aí fontes, né, do entorno do treinador, e estamos passando aqui o cenário, mas em breve ele vai estar aí de novo à disposição. E não vejo, com sinceridade, Léo Campos, o Leonardo Jardim ficando muito tempo aí sem emprego, né? No momento em que ele oficializar essa volta para o mercado, aí vai aparecer clube de tudo quanto é lado, e ver quem vai ter aí um contato mais firme para tentar o treinador. Repito, se o Cruzeiro ficar sem técnico e conversar com o Leonardo Jardim, acho que a história pode ser retomada. Não sei se vai ser esse o caminho a ser percorrido, viu, Léo? Desempenho muito longe ainda do que precisa. Claro que não vai ter nada hoje, né, sobre questão técnica, mas
ainda também não fui atrás de outras informações, porque a última informação que eu tive é que não era mais somente questão de resultado, né? Para se avaliar sobre uma mudança no comando técnico ou não, eu acho que teremos que aguardar aí os próximos dias, né? O que vai acontecer em termos de jogos. O Cruzeiro só volta a atuar, está aguardando inclusive datas, né? Sábado ou domingo, mas vamos acompanhar. Eu acho que essa vitória aqui, naquilo que a gente trouxe de informação, eu penso que não muda absolutamente em nada. Vamos atrás de outras informações e ver o que vai acontecer aí nos próximos dias quanto ao futuro do técnico Tite, né? Alguns pontos eu acho que chamaram a atenção aí, estava vendo o pessoal debatendo nas redes sociais, né? Hoje o filho do Tite menos atuante ali à beira do campo, né? Aquela imagem repercutiu muito mal, né? Essa que é a verdade. O Tite estava ali, vamos dizer, mais ativo, né? À beira do gramado, mas é aguardar, Léo Campos. Não tem como hoje cravar absolutamente nada, que não vai mudar, que vai mudar. O melhor é esperar aí os próximos dias. Penso que a pressão e o fato de balançar no cargo, eu acho que continua da mesma forma. E confesso, aí já é opinião, né? Uma vitória aqui contra o RT para confirmar uma primeira colocação é importante. Acho que o Cruzeiro cumpriu a obrigação dele nesta primeira fase, né? Mas isso não pode definir um futuro nessa questão, né? Porque ficou em primeiro, isso e aquilo. Eu acho que tem muita coisa para ser analisada, né? E a informação que a gente tem, inclusive, não apenas resultado, e sim desempenho, todo esse entorno aí que vem acontecendo desde que a comissão técnica assumiu no início de janeiro, Léo. Vamos confirmar os confrontos da fase semifinal, Alexandre Simões. Ô, Thiago, nós teremos Cruzeiro e Pouso Alegre, primeiro jogo em Pouso Alegre, o segundo no Mineirão, e teremos América e Atlético. Primeiro jogo, Arena MRV, segundo jogo, Independência. Os rebaixados, Atlético e Democrata de Governador Valadares. Atlético que joga a Série B do Campeonato Brasileiro, rebaixado ao módulo 2 do Campeonato Mineiro. Troféu em Confidência, Norte contra Uberlândia, o RT contra o Tombense. Que coisa o Atlético, hein? Depois de ter a SAF vendida, com promessa de investimento, o Atlético está rebaixado, vai jogar a Série B do Brasileiro e caiu no Campeonato Estadual ao lado da Pantera Democrata de Valadares, que volta também ao módulo 2. Olha, muita coisa a ser dita. O Cruzeiro venceu, o Cruzeiro também avança. Quem é o campeão do interior, Alexandre Simões? Exato, Thiago. O Pouso Alegre, como é o único time do interior nas semifinais do Campeonato Mineiro, o Pouso Alegre já é campeão do interior de Minas Gerais de 2026. Então, o Pouso Alegre é o campeão do interior em Minas Gerais nessa temporada. Essa volta do Vidjalba, que importância, né, pro Cruzeiro. Como diria minha avó lá em Cipotânia, que sustância que ele dá pra essa zaga do Cruzeiro, né, Nath? É verdade, Thiago, faz a diferença a presença do Vidjalba, não só na solidez defensiva, né? Cruzeiro sofreu aquele gol no início do jogo, logo aos 3 minutos, de fato, o Fabrício Bruno e o Vidjalba batem cabeça, os dois participam ativamente ali para que o gol da URT saísse, né? Depois o gol acabou invalidado, mas depois disso a gente percebe um Vidjalba muito seguro, que é também uma outra coisa que a gente observa quando o jogador fica muito tempo lesionado, né? Fica às vezes um pouco inseguro e tal, mas o Vidjalba não, muita confiança, muita segurança dentro do campo, participando da construção das jogadas na saída de bola, quando tinha espaço avançava, que é uma característica dele. Hoje o Kaique teve muita liberdade pelo corredor, né, num esquema ali em que o Gerson de fato era um meia pela esquerda, mas explorava mais o centro do campo, puxava mais pro meio, e o corredor ali para avançar a linha de fundo era um corredor do Kaique. E o Kaique fez um grande primeiro tempo em específico, por quê? Porque tinha essa liberdade
liberdade para avançar, mas sabia que nas costas dele estava o Vidalba, que é um cara que traz mais segurança, com o qual também ele já está mais acostumado a jogar, né? Então o Vidalba ajudou o Fabrício Bruno, ajudou o Kaique pela esquerda, e se o Cruzeiro vai contratar outro zagueiro, não sei, mas neste momento a zaga tem que ser Fabrício Bruno e Vidalba. E foi bom ele ter voltado hoje, porque, né, é um jogo difícil, mas ainda assim não é um jogo de semifinal de Mineiro como está por vir. Ele já vai ganhando mais segurança, minutagem, vai aperfeiçoando a parte física, vai ter uma semana para trabalhar para depois ser titular, ao meu ver, né, deveria, não só nas semifinais contra o Pouso Alegre, mas aí também na sequência do Brasileirão, viu, Thiago? É isso aí, Nação Azul. Cruzeiro vence a URT por 2-1, está classificado às semifinais do Campeonato Mineiro, vai enfrentar o Pouso Alegre, mas não temos muito, né, o que comemorar em questão de desempenho da equipe, né? A equipe ainda apresentando um futebol muito abaixo, né, do esperado. Minha visão, o Cruzeiro fez uma partida ali com a obrigação de vencer, né, mas a equipe da URT guerrida, né, muito guerreira, poderia ter complicado a vida do Cruzeiro, né? O técnico Tite vem aí passando por enorme dificuldade na equipe, mas esperamos aí, né, com essas semifinais agora, o Cruzeiro se classificando, né, para a final e buscar aí esse título mineiro, para depois aí no Campeonato Brasileiro, Libertadores, o Cruzeiro fazendo uma excelente campanha. Vimos que na temporada passada com o Leonardo Jardim foi a mesma coisa. O Cruzeiro no início da temporada passou um pouco de dificuldade, mas depois acabou engrenando. Sendo que torcedores, todo mundo na verdade não tem acreditado, né, colocado fé de que com o Tite como treinador o Cruzeiro possa fazer a mesma coisa que ano passado, engrenar no meio da temporada e acabar conquistando alguma coisa importante ou brigando nas cabeças ali do Campeonato Brasileiro. Então quero saber a sua opinião nos comentários. Não esquece também de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é super importante para você não perder nenhum conteúdo do Cabuloso aqui no canal. E comente aí, será que seria a hora de chamar o Leonardo Jardim de volta? Deixa aí nos comentários também. Um forte abraço e até mais com mais informações.